Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem te diz, e o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água da vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Pois disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Isso disseste com verdade. O 29, ainda do capítulo 4, diz, na verdade 28 e 29: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém, em nome de Jesus. Já está pregado, né? Graças a Deus. Irmão, como a gente está pouco habituado a falar, a gente fica com a garganta seca. Irmãos, aqui tem uma palavra muito conhecida por todos, mas que ela seria redundância dizer que ela se renova a cada dia. Mas vamos entender bem o contexto, em que situação se dá o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Para que a gente possa entender, vamos voltar anos atrás. Por que há essa dificuldade? Por que há essa divergência? Por que há esse conflito entre o povo considerado judeu e o povo samaritano? Porque na verdade os dois são judeus. Os dois povos, eles são judeus, eles são samaritanos e o povo judeu. Existia um certo tempo em que Israel ele foi dividido em o reino do norte e o reino do sul. Um dos reinos uma das partes dos reinos ele foi extremamente abalado, e parte desse povo ele foi cativo pelo povo assírio, que foi o povo que invadiu Jerusalém. E a outra parte, a parte de Judá, se dividiu entre 2 capitais. O estado de Israel foi dividido em Judá, que era a capital do reino do sul, e Jerusalém, o reino do norte. Então foi dividida essas 2 situações, e aí gerou-se um conflito. Gerou uma situação em que os 2 povos eles não se suportaram. Mesmo depois de Israel voltar cativo, mesmo depois da promessa de Deus voltar para a reconstrução de Israel, ainda assim essa dificuldade continuou, esse obstáculo continuou a existir. E é interessante que Jesus, quando Jesus ele saiu de uma cidade para chegar a outra. Ele saiu de Samaria, glória a Deus. Ele saiu de uma cidade para chegar até a outra cidade. Aqui não está bem especificado, mas essa viagem ela duraria em torno de 6 dias ou 1 dia e meio, depende do percurso que ele ia fazer. No entanto, Samaria, ele ficava no meio do caminho. E o que acontece? Como Jesus ele chegou para quebrar paradigmas, para quebrar conceitos, para quebrar realidade, para quebrar aquilo que a gente considera ser verdade, que no entanto, algumas coisas que nós pensamos ser certo, na verdade é maligno, e nós muitas das vezes não prestamos atenção, porque estamos envolvidos não por santidade, mas por religiosidade. E isso é interessante que a gente comece a diferenciar. Jesus ele veio com esse contexto de quebrar as verdades humanas, para que a verdade de Deus ela possa aparecer. Então Jesus, todos os judeus que faziam aquele percurso, eles teriam que fazer em 6 dias, porque teria que dar a volta em Samaria. No entanto, Jesus, ele decidiu passar por dentro de Samaria.
E era tudo que o judeu convencional, o judeu de Israel não deveria fazer: passar por dentro do terreno do inimigo. O que essa palavra de Deus nos traz nessa tarde? Deus, ele resolve ir aonde você não iria. Deus resolve encontrar alguém que você disse que jamais encontraria. Deus, ele resolve salvar alguém que você nega, que você diz ser teu inimigo. Deus, no entanto, quebra essa barreira e vai até pessoas que você jamais acreditaria que essa pessoa pudesse ser salva. Deus, ele vem quebrar tudo e qualquer situação humana. Deus, ele vem quebrar nossas verdades, e graças a Deus por isso. Quando Jesus começa a encontrar com aquela mulher, começa aquele diálogo, a Bíblia nos fala que os discípulos, Jesus estava com seus discípulos. No entanto, todos os discípulos, eles foram para um outro lugar comprar comida. Aí fica Jesus na beira do poço, e naquele contexto aquela mulher vem tirar água. Naquela situação aquela mulher vem tirar água. E é interessante que, se a gente parar para analisar, se a gente estudar a fundo a história de Israel, aquela mulher não só era a hora errada de tirar água, como aquilo não era normal de ser feito. As mulheres normalmente elas tiravam água. Quem aqui já tirou água em poço sabe. Você vai tirando água, a água vai secando, o poço vai ficando mais fundo em relação a você. Então o que acontece? Normalmente as mulheres elas tiravam água logo cedo. Por quê? Porque era mais fácil de tirar. Outra situação, era menos quente. Quando a gente fala sobre a hora sexta, porque a hora para o judeu ela se divide em 4, sendo que no total é 12. Então, quando é a hora sexta, é por volta de meio-dia. Meio-dia, imagina o horário mais quente para você ir até aquele lugar. Pior ainda, o poço já estava quase seco, a dificuldade era maior. Mas por que aquela mulher vai até ali? Porque aquela mulher estava envolvida por muitas situações que talvez eu e você possa dizer que jamais passaria. Então, quando Jesus chega diante daquela situação, ele se depara com aquela mulher, e o que é fantástico em Jesus, porque independe de como estejamos, independente de como nossa situação está, Jesus ele tem um plano para nós. Jesus ele tem uma saída para nós. E melhor, não só para nós, mas para todos. Porque é aquele que nós rejeitamos. Irmãos, todas as vezes que eu vou falar, é quase que impossível. Eu não consigo falar sem me expressar do quanto é importante nós falarmos do amor de Deus para as outras pessoas. Porque a gente observa muito que as pessoas elas querem se salvar, elas querem se preservar, elas querem ser felizes. Só que é difícil você ver pessoas que realmente elas se dedicam para que outras pessoas também tenham aquilo que você tem. E eu não estou falando apenas de bem material, porque o bem material, se nós somos cristãos de verdade, nós temos que entender que não é o melhor, não é o mais importante. O mais importante é Jesus. E é impossível eu dizer que sou de Jesus sem que eu me importe de levar Jesus até as outras pessoas, porque Jesus é a salvação. Aleluia a Deus. Então quando Jesus se encontra com aquela mulher, ele se preocupa com a situação dela. Ele se preocupa em levar uma palavra de libertação para ela. Ele se apresenta não com o objetivo de julgar, de condenar, mas ele se preocupa em salvar. Porque aquele que você diz que não visita, aquele que você diz que não gosta, aquele que você diz que não suporta, ele também precisa de Jesus. Ele também precisa da visitação de Jesus. Então Jesus começa a estabelecer ali um diálogo com aquela mulher. Começa a estabelecer ali um relacionamento com aquela mulher. E ele começa a quebrar as diferenças que existem entre eles. Ele começa a dizer para aquela mulher: olha, tudo que eu quero de ti
é o pouco que tu tem. Tudo que tu tem é a possibilidade de me dar água. Qualquer pessoa poderia me dar água. E aí é importante que a gente abrir um parênteses. Algumas vezes Deus nos pede coisa tão simples e nós colocamos obstáculos tão grandes. Quando naquelas coisas tão simples, Deus ele atua para te dar algo muito maior. Deus pediu para Ana um filho. Ana pedia para Deus um filho. E Deus depois pede esse filho para Ana. Porque é interessante que Ana, ela não só falou que ia dar, ela cumpriu. Ela não deu Samuel, para passar 2 dias na casa de Deus. Ela deu para Samuel passar a vida inteira dedicada a Deus. Porque Ana precisava de um filho, mas Deus de alguém que fosse libertar, alguém que fosse tirar Israel da obscuridão, das trevas. Porque há muito tempo que Deus não falava com seu povo. Irmãos, quando eu não me permito ser usado por Deus, eu estou deixando de fazer tanto para Deus que você nem imagina. O problema de você muitas das vezes estar caído, estar fracassado, não é só um problema teu. Se você pensar que é só um problema teu, você está sendo egoísta. Porque no momento que tu cai, muitas almas deixam de ser alcançadas. No momento em que tu fracassa, muitos fracassam contigo. É por isso que nós não podemos em nenhum momento nos dar ao luxo de ficarmos abatidos e chorando e lamentando por situações que Deus pode resolver, por situações que Deus pode entrar com providência, porque outros precisam de nós. Outros precisam da nossa vida estar bem para que a nossa vida possa ser alcançada. Então Jesus ele começa a estabelecer um diálogo com aquela mulher e pede água para ela. E aquela mulher, interessante, irmãos, que ela estava toda errada. Ela estava totalmente errada. E ela pergunta para Deus. E às vezes as pessoas estão erradas, irmãos. E além de não aceitar a advertência de Deus, ainda querem julgar. Aquela mulher ainda vem questionar. Por isso que eu estava falando inicialmente sobre religiosidade. As pessoas ainda querem julgar o fato de Jesus parecer com um judeu. E ela vem dizer: como é que tu, sendo judeu, tu vem me pedir água sendo eu samaritano? Naquele momento ela esqueceu que ela estava toda errada. Ela esqueceu que ela estava cheia de pecado. E vem questionar princípios, critérios, diferenças. Às vezes Deus quer resolver, Deus quer entrar com um grande milagre no meio da sua igreja. E às vezes as pessoas, em vez, irmão, de se unirem, de darem as mãos um ao outro, eles olham para as diferenças. Às vezes o círculo de oração começa a brigar com outro departamento. A liderança começa a brigar entre si, esquecendo que o propósito não é gerar um grupo, mas sim resultados. E qual o resultado é? A obra de Deus. Esquecendo que não importa se eu sou líder, eu tenho que ser, antes de qualquer coisa, servo do Deus Altíssimo. Eu tenho que cumprir o propósito que é muito maior que coordenar pessoas. É levar a palavra de Deus, é viver em direção àquilo que Deus manda. Por isso que eu não posso deixar que as minhas verdades, os meus princípios, eu não estou falando de princípio de Deus, estou falando das minhas verdades, das minhas convicções, elas têm que ficar em segundo plano, para que as verdades de Deus possam sair. E aquela mulher começou a olhar para as diferenças que existiam há anos e anos atrás. Às vezes coisas que atribulam a gente de 2 anos atrás, você começa a lembrar, e às vezes você sente vontade de chegar com aquela pessoa e dar uma palavra de ânimo para aquela pessoa. Às vezes, irmão, eu já vi pessoas, a palavra foi boa, o irmão pregou, foi uma bênção,
Mas aquela pessoa estava no banco incapaz de dar glória a Deus porque ele tem diferença com o outro irmão. Se esquecendo que nós quando subimos, ou nós quando estamos à direção de uma palavra, nós estamos à direção de Deus. Nós não estamos aqui para falar que é nosso. Não, eu não estou aqui para falar algo para retalhar o meu irmão, porque é nisso que eu acredito. Eu falando isso, eu vou advertir o irmão, ele vai se tocar. Não é esse o propósito de pegar o microfone e falar do amor de Deus. Se eu pegar o microfone para dar, como o pessoal diz, vulgarmente sugesta, né? Eu estou sendo usado por Satanás. Se eu quiser resolver alguma coisa, eu vou até com aquele irmão e eu converso com ele. Se tiver que pedir perdão, eu peço. Porque mais importante que a diferença é a salvação. E essa eu não posso perder. Então, Jesus, ele não liga, irmãos. Jesus não veio para defender bandeira de Brasil. Jesus não veio para defender bandeira de judeu. Jesus não veio para defender bandeira de ninguém. Ele veio para defender a bandeira do Evangelho, da santidade, da pureza, da libertação, da salvação. Jesus foi alguém que teve uma missão. Jesus foi alguém que saiu do céu com um propósito e não se desviou um passo sequer. É por isso que eu e você nós não podemos nos desviar um passo sequer da vontade de Deus para fazer a nossa vontade. É por isso que eu não posso, de maneira nenhuma, pregar, viver ou falar aquilo que eu quero, mas eu tenho que falar aquilo que Deus manda. É por isso, irmãos, e agora eu vou falar algo sério. É por isso que muitas pessoas, às vezes, eles não querem estudar, eles não querem conhecer. Irmão, às vezes eu me sinto culpado por não saber o suficiente, irmão, para chegar com alguém e dar uma palavra para essa pessoa. Eu me cobro. Porque eu sei das minhas limitações. Às vezes a sensação que eu tenho é que no final do dia eu fiz muito pouco diante daquilo que eu poderia fazer. Às vezes eu converso muito com os adolescentes e falo para eles, gente, vocês muitas das vezes dizem, irmão, não sei falar, irmão, não sei cantar, irmão, não sei ir adiante. Irmão, não é questão de você não saber, é questão de você não querer. Nem todo mundo vai ser cantor. Eu não sou cantor, nem pregador eu sou. Mas a oportunidade que eu tenho para falar do amor de Deus para alguém, eu falo. Que nós possamos hoje entender que o pouco que nós temos, assim como aquela mulher poderia dar um copo de água para matar a sede do Criador, sem questionar. Por isso que Jesus ele faz a seguinte colocação: todo aquele que der água a um dos meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim também. Às vezes é interessante, porque Jesus ele começa com muitas das parábolas dele. A parábola do samaritano é um grande exemplo para quebrar essas diferenças. Ele começa a dizer: quem é o meu próximo? Qual desses é o meu próximo? O sacerdote que olhou o homem caído no chão, passou e não fez nada? O levita, o cantor? Ou aquele samaritano que, apesar das diferenças, ele não olhou para as diferenças, mas ele ajudou o seu próximo? E Jesus é interessante, porque ele veio para quebrar isso. Muitos podem dizer assim, ah não, mas Jesus estava falando lá com o povo samaritano. Não, irmão, ele está falando comigo e com você, que tem alguma diferença que precisa ser corrigida. Por mais que a diferença, irmão, não seja declarada, por mais que você nunca tenha tido uma discussão com aquele irmão, mas no teu coração tu sabes que há diferenças. No teu coração tu sabe que alguma coisa precisa ser resolvida. E muita coisa depende disso. Para a obra de Deus, mas principalmente para a tua vida. Porque a obra de Deus, irmão, se você não fizer, alguém vai fazer. Se você não der aquele passo que deveria ser dado, alguém vai dar. Eu estava no início da oração de meio-dia, só eu e o irmão Romi, às vezes a irmã Ciane, a minha esposa, eu falava: irmão Romi, Deus vai salvar pessoas aí nessa passarela e vai trazer para cá, para dentro dessa oração. Porque tem muitos que estão há muito tempo, e a Bíblia fala sobre esse povo, prosélitos,
são pessoas religiosas e não cristãs. São pessoas que amam muito mais a religiosidade, fazer parte de uma denominação, do que fazer parte realmente da igreja, que vai morar no céu. Isso são prosélitos. Pessoas religiosas que aceitaram a religião, mas não aceitaram a Cristo. Porque no momento que tu aceitar a Cristo, tu vai tirar as diferenças do teu meio. Então Jesus, ele começa a falar com aquela mulher, e ela olha para as diferenças. Jesus, espera aí que eu vou começar a falar contigo. No verso 9 ele diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Aí abre parênteses e diz: porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus diz: mulher, esquece esse negócio. Vamos esquecer essa questão das diferenças. Porque Jesus, ele não estava pensando apenas na mulher samaritana, irmãos. Se você pensa que a tua vida trabalha de forma isolada, não. Você não é só uma pessoa que está de forma isolada, você interage. Se você for ver, no final, no 29 ele diz: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aí no 30 diz: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Jesus estava olhando, irmão, Deus é perfeito. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele está dizendo: eu vou na oração de meio-dia para que alguém ouça algo da minha parte, para que essa pessoa possa multiplicar, para que essa pessoa possa levar adiante aquilo que ele ouviu. Aleluia, Deus. Jesus, ele estava pensando naquela mulher samaritana, mas estava pensando nas pessoas que viriam ouvir depois. Porque Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Irmãos, no livro de Eclesiastes Deus fala: jovem, lembra do teu Criador. Mas não é só para os jovens, é para todos. É para todos nós. Porque se nós fomos criados, irmão, esse bando foi criado, irmão. Primeiro teve a árvore, depois ele foi manuseado, e ele tem um propósito, as pessoas estão citadas nele. Você foi criado. Cada um de nós fomos criados. E não foi para se alimentar, beber, dormir e depois morrer igual as árvores, igual os animais. Não, nós temos um propósito. Nós temos um propósito. E esse propósito não pode estar voltado para nossas verdades. Este propósito não pode estar voltado para aquilo que nós queremos, mas sim para aquilo que Deus fez. E é triste porque muitas pessoas nem querem saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. E miserável é este homem que vive para si. Porque Jesus começa a dizer para aquela mulher: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu daria de pronto, nem perguntaria mais nada. Se tu soubesse. Irmão, muitas pessoas vão te pedir ajuda. Muitas pessoas vão te pedir socorro. E eu entendo por que aquele samaritano, olhando pelo aspecto humano, por que aquelas pessoas passaram e não olharam para aquele samaritano? Porque não tinha plateia. É muito fácil eu demonstrar que eu sou bom diante das pessoas. É muito fácil eu fazer média. Isso é fácil, quase todo mundo faz. Os artistas também fazem. O povo europeu também faz. Irmão, são mais de 6 milhões de desabrigados que estão na fronteira da Europa. Os europeus, depois da Segunda Guerra Mundial principalmente, eles foram povos conhecidos como acolhedor. Só que, irmão, fazer a obra de caridade não é fácil. É cobrado algo. Chamar alguém para almoçar na tua casa é fácil. Difícil é sustentar essa pessoa durante algum tempo. Isso é difícil. Sabe o que é mais fácil? Chamar alguém influente. Por quê? Porque você vai pensar assim: não, se essa pessoa é influente, eu vou ajudar ela, e em outro momento ela vai me ajudar. Difícil é você estender a mão para quem não tem nada.
E você não vê nenhuma possibilidade daquela pessoa te ajudar, esquecendo você que se você fizer a ela, você está fazendo para o Criador do universo. Isso não são conceitos, irmãos, de alguém que considera ser bonzinho, não. Porque se dependesse de nós, nenhum de nós estaríamos aqui. Não é por nossas virtudes, mas Deus manda que façamos assim. Aquele poço é tão interessante, irmão, que aquele poço, ele foi cavado por Jacó para um presente para o seu filho José. Não é? E interessante que aquele poço, ele não foi cavado para os samaritanos, não. Ele foi cavado à beira do caminho. Tá, Bíblia? À beira do caminho. À beira do caminho, qualquer árvore que está na beira do caminho, ela é bastante, como é que se diz? Bagunçada, mexida. Quase todo mundo que passa e vê uma manga madura na beira do caminho, você vai jogar pedra, você faz alguma coisa. Aquilo não é propriedade particular. A salvação, entenda bem, a salvação não é algo particular. A salvação não é algo só teu. Nós não podemos ser egoístas de acharmos que Deus é só nosso. Deus não é só nosso. Aleluia, Deus. Jacó, quando ele cava aquele poço, eu creio que foi Deus que colocou o propósito de Jacó cavar aquele poço na beira daquele caminho, sabendo que um dia uma mulher samaritana iria estar lá para conversar com o Criador do universo. E aí, irmãos, começa a estabelecer esse diálogo. E a mulher, talvez como eu e você, se soubesse que fosse o Criador, irmãos, a gente talvez até pulasse no poço para buscar água. Porque quando a gente sabe com quem a gente está falando, se for uma autoridade, até a gente pode estar mal-humorado, mas se chegar, imagina o irmão Raimundão, não vamos nem muito longe, nosso dirigente, você está furioso, mas chega o irmão dirigente, você dá um sorriso, muda logo o aspecto. Se aquela mulher soubesse que era Jesus, irmão, ela pulava logo nos pés de Jesus, igual aqueles outros todos fizeram. Só que Jesus, ele nos ensina uma lição. Mesmo que você não saiba quem é, você tem que tratar todo mundo igual. Mesmo que você não saiba com quem você está falando, não te dá o direito de você julgar antecipadamente. E aquela mulher, Jesus, se você soubesse que te pede água, e ela fica curiosa, naquele momento o coração dela começa, comecei a me dar bem, porque até agora eu só me dei mal. Foram 5 casamentos, e dos 5, nenhum deu certo. E agora ela está sendo a segunda. Agora ela está como amante, não mais como esposa. E aí você pode pensar assim, mas que mulher sem vergonha, porque foram 5, e 5 não fizeram felizes ela. Essa mulher tem algum defeito. Essa mulher está com defeito de fabricação, não é possível. Essa daí não serve para nada, porque foram 5 maridos, e ela continua como amante, não presta. Esse seria o julgamento do homem. O mesmo que queria apedrejar aquela outra, que foi pega em ato de adultério. Aquela samaritana ainda não havia sido apedrejada, porque ainda não foi pega em flagrante. Porque se tivesse, talvez ela não teria aquela conversa com Jesus na beira daquele poço. Mas antes que ela viesse a ser apedrejada, Jesus entrou com salvação na vida dela. Aleluia, Deus. Antes que o inimigo, irmão, destruísse eu e você, Deus nos salvou e nos fez sentar aqui hoje. Aleluia. E quem pode dar uma glória a Deus sincero para Deus nessa oportunidade? Dê graça, irmão. Agradeça a Deus. Eu não sei você, mas eu sou um milagre, irmão. Único e exclusivamente de Deus. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Eu creio que Ele tinha um propósito para mim, e todos os dias eu busco entender esse propósito.
E Jesus começa a falar com aquela mulher. E ela entende que ele tinha algo para ela. E aquela mulher compreende errado a mensagem. Porque olha o que ela diz. Ela diz o seguinte: bom, por que tu me dá logo dessa água? Que eu nunca mais volto aqui. Nunca mais. Nunca mais eu vou ter que puxar a corda, me gastar meio-dia. Eu nunca mais vou ter que me matar de trabalhar, me humilhar, me envergonhar. Se você entender, aquela mulher não queria mudar de vida. Ela queria alterar o sofrimento dela, aliviar. Ela queria camuflar. Se os irmãos usarem a mente, imagina o seguinte: ela pensou, bom, se eu não tiver mais que buscar água, sobra mais tempo. Talvez em vez de um amante, ela vai ter 2. Vai atender em casa, não vai ter que se preocupar com escândalo, não vai ter que se preocupar mais em ser envergonhada. E ela resolveu facilitar. E Deus nos traz uma palavra para nós essa tarde. Irmãos, não adianta camuflar. Não adianta varrer para debaixo do tapete. É preciso resolver. Por isso que Deus disse: olha, mulher, a água que eu te der vai mudar a tua vida. Não vai mudar uma circunstância. Não vai te dar apenas um emprego para que tu possa comprar alimento, mas vai te dar a possibilidade de tu entender o que é a vida. Porque, irmãos, as pessoas sofrem, as pessoas choram. Eu não estou falando de crente que sofre com propósito, porque nós sofremos com propósito. Deus, quando Ele te faz passar por alguma situação, Ele tem um objetivo. O nosso Deus não é igual ao mundo que brinca com as pessoas, não. Nosso Deus tem um propósito. Até a lágrima que você solta, que você derrama, Deus tem um propósito nela. Então, Deus começa a dizer: mulher, você entendeu tudo errado, chama o teu marido. Olha só como aquela mulher é inteligente, irmão. Ela é esperta, ela é perspicaz. É igual a serpente, né? Rápida, raciocínio. Mulher tem isso, mulher é rápida. Somos até menos homens. Olha como mulher é rápida. Um monte de mulher aqui, os homens não querem vir para oração, né? E o que acontece? Aquela mulher dá uma resposta, irmão, que talvez eu não pensaria tão rápido. Porque aquela mulher não mentiu. Ela não falou toda a verdade, mas ela não mentiu. Ela disse: eu não tenho marido. Não tenho mais. Faltou ela falar: não tenho mais marido. Aí Jesus, bom, se fosse para o Abraão, se fosse para o irmão Romi, ela teria enganado. Rapaz, que não tem marido. Será se a profecia está errada? Será se eu li errado? Porque ela disse que não tem marido, ela estava sendo sincera. Ela não tinha marido, ela tinha amante. Só que Jesus disseste bem: agora tu disse a verdade, tu não tem marido. Porque o que tu tem não é. Aí a mulher desaba. Porque, irmãos, a mulher desmonta diante daquela situação. Por quê? Porque Jesus não veio apenas, irmão, com o objetivo de colocar a vergonha dela à prova. Porque Jesus não faz isso. Quem faz isso é o diabo. O diabo que tem interesse em envergonhar pessoas. Deus, ele pode até desmascarar algumas situações, mas é para resolver algo muito maior. E Jesus disse: tu falou a verdade, até que enfim tu falou a verdade. E a partir daquele momento, irmãos, aquela mulher começa a mudar a sua vida. Porque Deus começa a fazer por ela o que nenhum dos 5 maridos delas pôde fazer. Você pode criticar aquela mulher, irmãos, mas até mesmo, não sei se aqui, mas em muitos lugares, irmão, tem pessoas que já tentaram bastante, de várias maneiras. E Jesus disse o seguinte: não importa qual marido que tu vai ter, não importa qual a situação que tu vai ter, porque no momento que tu me conhecer, a tua vida vai mudar. Porque, irmão, o que esse mundo precisa, até a gente falar de vez em quando, conversando com o irmão Romi, o que Laranjal precisa não é ter as ruas asfaltadas apenas.
O que Laranjal do Jari precisa não é que a prefeitura pague em dias. Irmão, nós temos que rever nossas orações. Nós temos que rever nossas vontades, as nossas realizações. Nós temos que clamar por mudança que mude a vida, não circunstância. Você quer aliviar o teu sofrimento, esquecendo qual foi a causa do seu sofrimento. Muitas das vezes nós oramos para que Deus mude as pessoas. Quando precisa de mudança somos nós. Se Deus mudar a pessoa e essa pessoa sair de perto de você, você vai continuar sendo você. E aquilo que dava errado vai continuar dando errado. Nós precisamos entender que Jesus fez por aquela mulher. Está quase? Estou terminando, em nome de Jesus. Então, o que Jesus fez por aquela mulher, ninguém poderia fazer. A água que Jesus deu para saciar a sede daquela mulher. Aquela mulher não tinha sede de homem, irmão. Aquela mulher não era uma sem vergonha, como as pessoas dizem. Para Jesus ela não era isso. Para Jesus ela era alguém que levaria a sua palavra. E no mesmo capítulo a gente vê o cumprimento dessa palavra. No mesmo capítulo, quantas vezes nós batemos no peito, nós, e dissemos assim: ainda bem que eu não sou tão errado quanto aquele outro. Não, mas eu nunca roubei. Não, mas eu nunca matei. Não, mas eu nunca traí a minha esposa. Não, mas eu nunca fiz nada de errado. Nada disso é certo. Tudo isso é errado. Tudo isso é prática do diabo. Mas só é prática do diabo, porque o reino de Jesus não se estabeleceu na vida dessa pessoa de verdade. E tudo que qualquer pessoa errada precisa para se consertar é a presença de Jesus na sua vida. Nós precisamos parar, irmão, de usar a mão para empurrar. Nós precisamos utilizar essa mão para trazer essas pessoas até nós. Usar a nossa boca para proferir bênção. Às vezes, irmão, a gente trabalha com algumas situações. Eu lembro que eu tinha os sobrinhos que eles estavam em questão de drogas. Irmão, quantas vezes eu falei de Jesus para esses meninos? Graças a Deus. Isso passaram quase um ano. Parece que agora eles se reconciliaram. Não é no nosso tempo que as pessoas vão mudar. Não é na nossa vontade, conforme o nosso querer, que as pessoas vão ter a mudança, vão ter a transformação. Quando eu estava vendo o filho da irmã, né? É no tempo de Deus. É o Anderson, né? É no tempo de Deus. É no tempo do Senhor. Nós não devemos desistir das pessoas, porque Deus não desiste de nós. No momento em que nós desenvolvermos um coração que é segundo o coração de Deus, porque você olha para alguém e vê só defeito, você só olha para alguém e vê só falhas. Deus olha além disso. Deus, ele olha além da aparência. Deus, ele olha além das possibilidades e resolve mudar a tua vida. Resolve mudar a situação. Então, que nesta oportunidade, irmãos, nós possamos refletir, como a irmã disse aqui de início: as portas vão se abrir, mas que porta eu quero? Irmão, eu não sou contra você pedir algo material, não sou contra não. Só que você e eu, nós não podemos priorizar essas coisas. Nós não devemos. Poder, nós até podemos, mas não devemos. Porque quando você prioriza os bens materiais, você coloca Deus em segundo plano, é automático. Onde está o teu coração? Aquilo se torna Deus sobre a sua vida. Que as portas que Deus venham abrir seja uma mudança genuína em nós.
Que as portas que Deus venha abrir seja uma transformação que vai além de um momento de alegria, que vai além de um momento de felicidade. Para que outras vidas, irmãos, possam ser alcançadas por nós. Que possamos aqui, pode ter certeza, a palavra de Deus é fiel. Se nós assumirmos um compromisso de nos importarmos com quem vai receber a nossa mensagem, e não nos preocuparmos apenas de como nós vamos estar no final. Eu estou falando agora para pessoas que pregam a palavra de Deus e para pessoas que cantam, que estão ativos. Vamos nos preocupar o que vai causar nas pessoas aquilo que eu falo, aquilo que eu canto, aquilo que eu prego. Porque a mudança começa por aí. As nossas vidas, irmãos, precisam ser de verdade instrumentos. Eu assisti um documentário sobre o Fernandinho, e ele estava dizendo, chegou um momento na vida dele que ele se preocupava muito com a performance, a forma de cantar, a forma de se expressar. E ele começou a falar, rapaz, quando eu canto, o povo vibra. Segundo ele, o Espírito Santo falando, a mensagem foi que disse foi o seguinte: cuidado com a performance. Cuidado com a performance. A performance também faz alguém gritar gol. No meio do gol, irmão, você abraça o inimigo. Eu já fui em estádio de futebol. Você não sabe nem quem você está abraçando, porque você está envolvido por uma alegria momentânea. Isso é performance. Isso é algo provisório. É algo que terminou dali, as pessoas, se chegarem no portão do estádio, as pessoas brigam. Quantos cultos o irmão chega assim, o irmão diz, rapaz, esse culto foi uma bênção. Rapaz, eu senti um negócio ali que quase que eu explodo, quase que eu não consigo controlar. Aí no final tu pergunta, mas irmão, o que foi que tu aprendeu? Eu não sei, eu só sei que eu senti. Irmão, muito mais importante que o sentir é o entender. Entender. O teu coração vai arder, o teu coração vai sentir muitas sensações, mas a palavra de Deus, ela vai além dessa sensação. A palavra de Deus, ela vai além de um momento. Por isso que nós precisamos a cada dia vivermos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus, para que assim nós possamos falar da palavra e não daquilo que consideramos ser verdade dentro de nós. Eu não sei nem por que eu tombei para esse lado, mas se nós vamos pedir algo para Deus, que possa ser algo que vai gerar resultado, irmão. Não propriamente financeiro, mas vai gerar resultado em nós. Eu sempre costumo dizer, olha, ontem, domingo, a gente estava estudando sobre profissões com os adolescentes. Muitos têm vários sonhos. Moisés estava lá. Moisés quer ser advogado, não é isso, Moisés? Lembrei. Moisés quer ser advogado. Eu estava começando a falar primeiro sobre as dificuldades, depois sobre as coisas boas e o que precisa fazer para chegar lá. Teve um homem que foi um homem segundo o coração de Deus. E muitas pessoas não param para se perguntar por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi julgava com equidade, com justiça. Antes de você desejar ser um advogado, você tem que pensar que tipo de homem justo que eu sou. Porque ser advogado é um projeto, é um sonho humano. Agora, ser advogado para defender causas justas é o coração de Deus falando através da tua vida. Não importa o que tu vai ser, irmão, profissionalmente.
Mais importante que isso é que propósito de Deus há nesse projeto. Que toda a nossa vida nós possamos ter um hino que eu gosto muito. Quando tudo tu deixar montar, tudo. Irmão, tinha coisas que eu seria incapaz de abrir mão. Quando eu era adolescente também, eu sentia muita vergonha, eu sentia muita restrição. Depois que eu comecei a crescer, eu também continuei com isso também. Porque quando a gente é muito voltado para dentro da gente, irmão, a gente impede que as bênçãos de Deus possam atuar. A gente cria obstáculos. Eu já vi senhores dizendo assim: rapaz, eu não vou porque eu não sei. Eu não vou porque eu não consigo. Irmãos, isto é maligno, pode ter certeza. A Bíblia diz que o tímido, Deus abomina a timidez. A timidez é algo maligno. As pessoas falam com orgulho: eu sou tímido. Irmão, timidez é algo maligno. Irmãos, vamos, como eu disse, vamos nos ombrear. Na verdade não é como eu disse, é como Deus diz. Vamos nos ajudar, irmãos. Nós precisamos estar unidos. Que união é essa? Irmãos, se tem algo para desenvolver para Deus, vamos estar juntos. Juntos. Nós não fomos chamados, irmão, para ficarmos parados. Isso eu tenho certeza que muitos já ouviram. Mas uma vez mais, Deus quer te dizer: ninguém foi chamado para ficar parado. Nós fomos chamados para desenvolver para o Senhor. Desenvolver para Deus. E assim Deus possa cumprir em nós o seu querer. Amém? Que nós jamais venhamos desanimarmos diante de circunstâncias, diante de situações que possam vir até nós. Não desista. Não desista, vale a pena. O Evangelho não é simples nem é fácil, mas é a única forma do homem receber a palavra. Isso vale para qualquer um de nós, para os jovens, vale para as crianças, vale para os adolescentes, vale para os senhores, vale para qualquer um de nós. Amém? Com a autorização aqui dos irmãos, posso chamar os irmãos aqui à frente? Acho que a gente já vai encerrar também, né? Que sentir seu coração de vir aqui à frente, vamos fazer aqui a corrente que a gente já vai encerrar mesmo?